Da rotunda do Marquês de Pombal em direção aos restauradores, o processo de reabilitação e recuperação da Avenida da Liberdade, como localização de prestígio para o comércio e serviços da capital, continua a desenvolver-se. Foi agora anunciado que a totalidade da área útil do edifício que albergou o velho Café Lisboa está de novo completamente ocupada. O histórico imóvel do número 131 da principal avenida de Lisboa, que já tinha as portas das lojas Hugo Boss e Hermenegildo Zegna abertas para a rua, dispõe de 5 pisos subterrâneos de estacionamento privativo. Acima do solo, uma parte dos 4.600 metros quadrados de área bruta locável, distribuídos por 6 outros pisos, já estavam ocupados pelos escritórios do Royal Bank of Scotland, da Banque Privée Espírito Santo, da Chartis e da imobiliária Cushman & Wakefield, que agora anunciou ter completado o processo de arrendamento da totalidade do edifício. O último inquilino a chegar foi a firma de advogados espanhola Gomes, Acebo e Pombo, que irá ocupar 2 pisos completos com um total de 1.540 metros quadrados. Carlos Oliveira, partner e diretor do Departamento de Escritórios da Cushman & Wakefield em Portugal, depois de referir que a CB Richard Ellis e a CRG também tiveram uma intervenção neste arrendamento, congratulou-se pela conclusão do negócio. Salientou que, numa altura em que a tendência dominante tem sido inversa, foi gratificante garantir a ocupação total de um dos melhores edifícios da mais prestigiada localização de escritórios de Lisboa, com a entrada em Portugal de uma multinacional com o nome de Gomes, Acebo e Pombo. O panorama imobiliário registra assim que o antigo Passeio Público de Lisboa continua a afirmar-se como uma artéria da capital cada vez mais aproveitada e viva. Pena é que o excesso de trânsito, que continua a engarrafar as suas faixas de rodagem, continua a fazer da Avenida da Liberdade uma das vias urbanas mais poluídas da Europa. Até quando? Numa conjuntura em que muitas empresas se defrontam com problemas de liquidez e dificuldade no acesso ao crédito, está a verificar-se no mercado o recurso crescente a operações imobiliárias de sale and leaseback. Neste tipo de transação, uma empresa detentora dos ativos imobiliários que ocupa para desenvolver o seu negócio aliena-os na totalidade ou em parte, continuando aí instalada. Para isso, celebra um contrato de arrendamento com o novo proprietário dos imóveis que vendeu. Isto é, a entidade vendedora passa de proprietária a inquilina. Segundo um recente estudo da consultora CB Richard Ellis, estas transações representam na atual conjuntura um valor significativo no investimento imobiliário. No primeiro semestre de 2009, um período que se apresentou excepcionalmente comedido em termos de volume de investimento, a alienação de espaços através deste tipo de operações representou 17% do investimento imobiliário europeu, ou seja, 4,1 mil milhões de euros. Na Europa, estas operações de sale and leaseback passaram de 6% do mercado em 2004 para 19% em 2008, afirmando-se assim como uma alternativa incontornável neste mercado imobiliário. Este crescimento é explicado de forma clara por John Wilson, do Departamento Global Corporate Services da Richard Ellis. Estas transações geram fluxos de rendimento duradouros e seguros para o comprador e envolvem frequentemente ativos prime. É precisamente este tipo de oportunidades que os investidores procuram atualmente. Para os vendedores, segundo o mesmo consultor imobiliário, as operações de sale and leaseback representam uma alternativa competitiva na obtenção de capital numa era em que o cash flow é essencial e o estigma de vender os bens de família é um mito a desaparecer. Nas atuais circunstâncias económicas, as operações de sale and leaseback tornaram-se uma maneira popular de permitir às empresas a expansão do negócio ou até para financiar as operações do core business da empresa durante um período difícil. Em meados de 2008, a CB Richard Ellis interveio em negócios deste tipo no valor de cerca de 1,5 mil milhões de euros. Em 2009, esse valor duplicou. Numa conjuntura em que os fundos financeiros se tornaram de difícil acesso e em que há investidores interessados neste tipo de transações, cada vez mais organizações encaram as operações de sale and leaseback como uma forma de mobilizar capitais. Como qualquer outra forma de obter financiamento, esta solução deve ser encarada pelas empresas que detêm uma carteira de ativos imobiliários adequados como legítima alternativa às tradicionais fontes de capital.
A assunção de uma responsabilidade de arrendamento conhecida e limitada pode ser vantajosa face a um empréstimo que terá de ser reembolsado com um custo de mercado possivelmente superior. Ao referir a expansão destas transações para mais países e áreas de negócio, o responsável da CB, Richard Ellis, evidenciou que as operações de sale and leaseback estão efetivamente em crescimento e vieram para ficar, como uma das áreas-chave no mercado imobiliário. Lisboa acolhe a capital administrativa do país e uma importante atividade comercial desde os tempos do Império. Com o processo de industrialização que teve o seu apogeu na segunda metade do século passado, as unidades fabris estenderam-se para os arredores da cidade histórica. A atual conjuntura está a acelerar a crise sentida nos setores tradicionais da indústria nacional, mas, entretanto, o país vai definindo um novo perfil de especialização. O processo de globalização está a abrir novos horizontes e a iniciativa privada e os poderes públicos querem transformar a Grande Lisboa numa placa giratória entre os continentes europeu, americano e africano, ou seja, na mais importante porta de entrada atlântica da Península Ibérica. A paisagem urbana vai assim progressivamente integrando esta mudança e o mercado imobiliário registra e acompanha estas transformações do perfil económico da cidade e arredores. Enquanto a procura de espaços industriais continua a cair, a oferta de armazéns e plataformas logísticas cresce e diversifica-se. Nas duas margens do Tejo, a reportagem do Panorama Imobiliário foi encontrar situações bem distintas. A sul, na Corte e Prata, uma fábrica de rolhas de cortiça, encontramos dois empresários desse setor tradicional da nossa indústria. O Montijo tem como produtos que trabalhava, que é a parte da indústria da cortiça, a indústria das carnes, é já uma coisa existente na zona. A indústria nesta zona, propriamente a de cortiça, na parte da rolha, está um bocadinho deslocalizada, porque onde se comercializa mais a indústria da rolha é no norte. Mas hoje em dia também, com elas todas a acabar, já há muito pouco. O bom vinho está sempre associado à cortiça. A minha firma chama-se Matcork, exporta cerca de 90% da produção. Os mercados dominantes são Alemanha, Áustria, China, Espanha, Itália e países de leste. Infelizmente, na nossa indústria corticeira, neste momento, vivemos um período de uma grande crise, porque, para além da crise económica mundial, onde há uma redução de consumo de vinho também, estamos a sofrer um grave problema, que é a substituição da rolha de cortiça por vedantes alternativos, concretamente rolhas de plástico e de alumínio. Mas este empresário vê um futuro para a zona do Montijo Alcochete, onde está instalado. Com os projetos que estão em desenvolvimento aqui na zona, como a plataforma logística do Poceirão, o novo aeroporto, torna-se uma zona por excelência central e, se passarem por aqui, vêm, nomeadamente as grandes superfícies todas, estrangeiras e nacionais, todas têm aqui os seus centros de logística e distribuição. Na margem oposta do Tejo, foi precisamente de uma profissional do setor da distribuição que recolhemos novo depoimento. Num armazém da FCC Logística, acabado de inaugurar, ouvimos a diretora comercial desta empresa, que integra o grupo Fomento de Construções e Contratas, cotado na Bolsa de Madrid. Nós temos aqui duas naves, uma nave dedicada à unidade de negócio farmacêutica, com cerca de 20.200 metros quadrados, que irá acomodar todas as operações dos nossos clientes da indústria farmacêutica. Já temos neste momento cerca de 70%, talvez até um pouco mais, das operações aqui instaladas, dos nossos clientes. E depois temos uma segunda nave, que é esta onde nós estamos agora, que é dedicada à unidade de negócio e de consumo, onde temos empresas da indústria alimentar, empresas da indústria DPH, portanto, drogaria e perfumaria, e também iremos ter eletrodomésticos, neste momento ainda não estão instalados, porque estamos em fase de mudança, mas estarão aqui acomodados nesta segunda nave. A economista com quem falámos aponta algumas das razões que levaram a FCC Logística a instalar-se na Lesíria do Tejo. Tem a ver com a acessibilidade, porque nós temos aqui o nó da A1, que faz Portugal de les a les, portanto muito vantajoso em termos de acessos rodoviários, e também rapidamente chegamos ao interior, portanto a A1 e depois pela autoestrada para Castelo Branco. A questão do preço do espaço também contou. Nós estamos a trabalhar no pluriprojeto mesmo nosso, o mesmo senhorio que temos atualmente nas nossas instalações, e que também conseguimos ter um valor de
um preço por metro quadrado muito vantajoso e, portanto, mais uma razão, não a mais importante, mas também mais uma razão para ficarmos aqui na Zambuja. Perante a diversidade de espaços para a indústria e distribuição que encontramos na região da Grande Lisboa, pedimos a um profissional da consultora Aguirre Newman que nos caracterizasse a oferta disponível em cada uma das suas zonas. Temos as áreas, as chamadas áreas tipicamente industriais e as áreas de logística, de armazenagem de logística, portanto, que são dois segmentos diferentes. As áreas de armazém e de indústria são áreas mais obsoletas, que se caracterizam um pouco por toda a parte. Na zona 1, menos, porque é um eixo considerado mais de logística, como disse anteriormente, é a prime location da logística e dos transportes. Portanto, temos também a zona 2, como mencionei há pouco, que se compreende entre Almada e Palmela. É uma zona também tipicamente de logística, mas encontramos também muitas áreas de indústria, já com alguns anos e, nomeadamente, um pouco obsoletas relativamente ao que são as exigências hoje em dia do mercado. Portanto, temos depois a zona 3, que se situa aqui no eixo Montijo-Alcochete, onde existe também uma oferta mista, ou seja, parques industriais recentes, industriais logísticos, portanto, parques logísticos já recentes, mas também misturados com alguma oferta já algo obsoleta. Depois temos a zona 4, que é o eixo Loures-Mafra, portanto, é mais o concelho de Loures, onde se encontra o Marlo, portanto, o mercado abastecedor da região de Lisboa. Seguidamente temos o eixo Cascais-Sintra, que é a zona 5, que se caracteriza um pouco por uma oferta já mais antiga, mais obsoleta, portanto, imóveis com interesse também por causa das ligações, das comunicações rodoviárias, com menos interesse do que as restantes. E depois o mercado de Lisboa, que é a zona 6, é chamado, portanto, centro ou zona de acesso ao centro de Lisboa, portanto, que já é para um mercado um pouco mais restrito, que é caracterizado maioritariamente por áreas obsoletas, antigas. Não existem praticamente edifícios orientados para o mercado logístico e assim fechamos as 6 áreas principais que dividem o mercado logístico e industrial de Lisboa. Para terminar, pedimos ao consultor da Aguirre Newman que nos referisse qual o projeto de maior relevância em que a sua equipa está neste momento empenhada. O mais importante, sem dúvida alguma, é o Abertis Parque Lisboa, que é uma das 12 plataformas logísticas integradas no programa Portugal Logístico, portanto, lançado pelo nosso governo, e que se situa exatamente aqui no eixo Alverca-Carregado, portanto, na zona 1, que fica na Castanheira do Ribatejo, e que vai ser, portanto, desenvolvido, já está a ser desenvolvido num terreno com 100 hectares e vai ter uma área de construção de cerca de 500 hectares. Na última década, a acompanhar a expansão do comércio e das trocas internacionais, produtores e cadeias de distribuição têm vindo a recorrer ao outsourcing de forma crescente para que os bens de grande consumo cheguem ao comprador final da forma mais segura, rápida e eficiente. Essa estratégia fez crescer as empresas prestadoras de serviços de logística e exigiu um forte investimento em infraestruturas. Só em 2008, e em conjunto com as instalações de natureza industrial, armazéns e parques logísticos, absorveram 14% do total do investimento imobiliário em Portugal. Alargou-se assim uma área de negócios para as construtoras nacionais que no mercado aberto enfrentam a concorrência internacional. Nós temos que ter confiança nos portugueses e temos que ter confiança nas empresas portuguesas. Nesta área, como em muitas outras, não estamos atrás do que se faz no estrangeiro. Os nossos armazéns estão ao nível do que se faz melhor no norte da Europa. Falava na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra. De um modo geral, pelo que eu tenho observado, aqui o nosso vizinho do lado tem uma qualidade de construção nestes armazéns de logística inferior à daquela que nós construímos. O engenheiro José António Carmo preside a Construzam, uma empresa que já construiu e continua a construir grandes instalações para alguns dos maiores distribuidores e operadores logísticos portugueses, como a Sonai, e espanhóis como a Fomento de Construções e Contratas. Esta construtora de capitais exclusivamente nacionais, ligada ao grupo Turiprojeto,
atingiu, durante o primeiro quadrimestre de 2008, 350 mil metros quadrados de obras adjudicadas, no valor de 120 milhões de euros. Destes, 88 milhões referem-se a obras para o segmento logístico e industrial. Tendo como pano de fundo a sua obra para a Sonai Distribuição, o Ecoindustrial Parque da Azambuja, o engenheiro José António Carmo realçou as especificidades das obras deste tipo. A construção para a logística tem uma especificidade muito própria, porque tem que obedecer a parâmetros muito rigorosos no que toca às normas e aos hábitos internacionais dos operadores, porque estes operadores para quem trabalhamos são praticamente todas grandes empresas multinacionais e, portanto, esperam encontrar em Portugal a mesma qualidade que têm nos seus países de origem, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. Portanto, são armazéns que têm, para já, uma estrutura diferente, pés direitos muito altos, têm normalmente uma grande percentagem de portas automáticas, com cais niveladores que se destinam a fazer o ajuste entre a plataforma do armazém e o caminhão, portanto o pavimento do caminhão, a fim de permitir que os empilhadores entrem mesmo dentro dos caminhões. Tem depois, ao nível do comportamento térmico do armazém, condições muito particulares. Portanto, alguns dos armazéns têm temperatura controlada, outros têm câmaras frigoríficas, todos eles têm exigências, são exigências muito particulares que têm a ver com o funcionamento da logística. Pode reparar, por exemplo, que as baias frente aos cais têm que ter uma dimensão de no mínimo 30 metros para permitir a entrada e a saída dos caminhões e, portanto, toda a sua manobra. Portanto, há aqui toda uma especialidade nestas obras que não tem nada a ver com a construção industrial em geral e muito menos com a construção de escritórios ou de habitação.